O que é toda essa resistência que está ocorrendo do feminismo dos últimos, desde a década de 60, 50, últimos 70 anos? É uma resistência para manter as regras do jogo do jeito que era antigamente, antes da década de 50 e 60. Tanto que a gente pode ver a quantidade de cara que é metida tradicionalista, conservador, quer dizer, a gente vive num mundo que a mulher pode estudar o que ela quiser, ela pode trabalhar no que ela quiser, a lei garante que o homem e a mulher eles têm que receber o mesmo salário e tudo mais, porém tu ainda tem uma massa de mulheres que ainda quer ter relacionamento só com um cara que tenha mais recursos, mais status do que ela. Que ainda quer ter um cara que tenha mais dinheiro do que ela para quando eles se juntarem e assinarem um contrato de casamento, ou até ter uma união estável, ela poder ter uma vida mais tranquila e ter o cara subsidiando ela. Então essas são as mulheres que estão resistindo à mudança, resistindo à transição, porque elas querem manter o benefício anterior e ainda quer ter acesso ao benefício atual. E o mais engraçado é que tanto em cara Blue Pill, ou carinha conservador, ou feminista, tem um monte de cara que ainda quer jogar pelo jogo antigo. Compreende? O cara ainda acha que ele tem que ter aquela mentalidade de escravo, ele tem que viver para servir o Estado, os descendentes e as mulheres. E isso, se tu for analisar, é de certa forma uma falha de seleção natural. Eu vou explicar. E por que é uma falha de seleção natural? Porque a gente tem a Seguridade Social, a gente tem um governo extremamente socialista, que basicamente não deixa esse pessoal que quer se manter ao jogo antigo, não deixa esse pessoal que não quer se adaptar, simplesmente definhar e não fazer mais parte do futuro. Porque se tu for analisar, qual seria a mudança? Vamos pegar. Ok, a gente tem 10 mil anos aí pelo menos 10 mil anos de civilização humana, civilização mesmo. E durante até os últimos 100 anos, digamos, mulherada foi extremamente dependente. Tudo quanto é trabalho exigia a força braçal masculina, a mulher só conseguia fazer algumas coisas dentro de casa ou um outro servicinho aqui ou ali, e como elas tinham menos força física e todo o trabalho dependia de força física, a remuneração delas era inferior. Foi só a partir do último século, quando a sociedade se tornou mais civilizada e teve mais acesso a mais tecnologia, isso começou a ocorrer também já desde a Revolução Industrial, mas se agravou mais no último século, que a mulher ela teve acesso também a poder trabalhar, poder adquirir a provisão dela sozinha, sem depender do homem. E a parte da civilização, da sociedade se tornar mais civilizada, é que ela se tornou mais segura. Todo mundo paga imposto para manter exército, manter polícia, então a gente tem uma sociedade bem mais segura do que foi durante a maior parte da história da humanidade. Então veja só, a mulher ela foi liberada da casa, da obrigação de ter que ser uma esposa, cuidar dos filhos e tudo mais, porém as mulheres que não querem se adaptar, elas ainda ficam usando isso como desculpa para elas não trabalharem quanto o homem, não produzir tanto quanto o homem, não estudar tanto quanto o homem, não contribuir tanto com o INSS ou com os impostos quanto o homem, porque vão começar a falar da dívida patriarcal e etc e tal. Quer dizer, hoje em dia uma casa, qualquer casa tem aspirador, máquina de lavar roupa pelo menos, ar-condicionado, ventilador, etc, fogão, e daí a mulher ainda quer falar que não, que ela está ralando tanto dentro de casa quanto a avó, quanto a bisavó dela. Palhaçada. E daí da outra contrapartida tem os homens que também querem jogar esse joguinho antigo. Então quem que é o pessoal que se adaptou, que realmente estaria seguindo assim a seleção natural? São tanto os homens quanto as mulheres que não estão querendo jogar esse jogo antigo. É aquela coisa assim, se eu quiser ter filho, eu vou ter filho. Se eu não quiser ter filho, eu não vou ter filho. Se eu quiser casar, eu vou casar. Se eu não quiser casar, eu não vou casar. Só que a questão principal é a parte da independência. A questão da independência é o seguinte, não, eu vou trabalhar, eu vou me bancar e eu não vou depender de nenhuma outra pessoa. Posso até juntar as trouxas com alguém, mas a gente já não estou recomendando aqui no canal porque a gente está ciente das leis. Mas assim, imagina para a pessoa Blue Pill, para a pessoa que está dentro da Matrix. Ela, até hoje tem um pessoal já que pensa, não, posso juntar as trouxas, mas tem que ser separação total de bens, o que é meu, o que é dela é dela. Tem muita gente que ainda está na Matrix e pensa assim. Só que o diferencial é o seguinte, esse pessoal ainda é minoria. Tanto os homens que estão querendo ter de certa forma essa independência, essa igualdade, e as mulheres também. São minorias. Na verdade, a minoria maior está nas mulheres, porque as mulheres elas têm aquele apoio, aquela dependência natural da sociedade. Se tu tem um parente passando necessidade, existe toda uma pressão biológica e social maior para a família e familiares ajudarem ela e cuidar dela. Até mesmo a justiça faz toda uma pressão para ficar tratando as mulheres como coitadinhas, da mesma forma o sistema político. Resumindo, a mulher ainda tem uma alternativa extra, ela ainda tem algum apoio. É que nem algumas pessoas falam que a mulher ela tem uma alternativa, uma opção que o homem não tem.
Se ela está apertada financeiramente, ela pode tentar arranjar um namorado e tentar encantar o cara e ficar um tempo morando com o cara até ela conseguir se reerguer. Se ela não quiser trabalhar também, ela pode se comportar de certa forma, enquanto ela ainda é jovem e atraente, simplesmente colar num cara e virar uma dona de casa profissional. Fazer um filho com esse cara, 2 filhos com esse cara, talvez até divorciar, fazer filho com outro cara e simplesmente poder ter acesso a várias fontes de renda de pensão e ainda aquela provisão legal, que pode vir de uma partilha de bens de um cara desavisado. Só que o homem não tem essa alternativa. O homem ele ou vai ou racha. O homem é praticamente aquele pássaro ali que está deixando de ser filhote, e daí vem o pássaro pai, o pássaro mãe e joga ele para fora do galho, ó, ou vai bater asas e voar, ou vai cair e vai definhar.